Bom dia, hoje é domingo, 11 de setembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Eu estarei sempre com vocês. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20, que nos diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O ministério de Jesus foi algo espetacular na vida de 12 homens. No final, um deles se desviou e tirou a própria vida, que foi Judas, mas os 11 que restaram tiveram suas vidas impactadas pela presença, pelo trabalho que Jesus realizou enquanto aqui esteve. No final dele, após a sua ressurreição, Jesus aparece para Maria Madalena e para outra Maria e marca um lugar para o reencontro. Pede que elas avisem os discípulos para que fossem para a Galileia, porque lá Jesus queria ter um encontro com eles. Após a sua ressurreição, Jesus ainda passou 40 dias com os discípulos. Preparou aqueles homens para que dessem continuidade ao ministério de Jesus. Percebe que Jesus não chamou para si os melhores que existiam na época. Muito pelo contrário, Jesus chamou aqueles que estavam disponíveis, aqueles que aceitaram o chamado do Mestre. Eram pescadores, outro coletor de impostos, enfim, pessoas de várias classes sociais. Jesus os convoca para o seu ministério. E agora, após toda a sua trajetória, Jesus precisava voltar para o céu. Marca o encontro na Galileia e para lá foram os discípulos. E ali Jesus profere suas últimas palavras. Jesus chama aqueles homens e diz: vocês precisam fazer novos discípulos. Eu quero que vocês saiam pelo mundo, para todas as nações, e batizem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês precisam ensinar todos a obedecerem tudo que vocês aprenderam comigo. Tudo que eu ensinei a vocês, que eu ordenei a vocês, vocês precisam ensinar para as novas pessoas, os novos discípulos. E ele conclui a sua mensagem dizendo que estaria com eles durante todo o tempo até o final dos tempos. Jesus estava indo ao céu, retornando e deixando a outra pessoa, o Consolador, o Espírito Santo, que os capacitaria para a obra, que os prepararia para a obra, que estaria com eles em todos os momentos. Queridos, essa obra é nossa. Nós somos os discípulos modernos de Cristo. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando aceitamos o seu reino, somos missionários, porque recebemos dele uma missão. Essa mesma missão que os discípulos receberam naquele dia, de pregar o Evangelho a todo mundo, de fazer novos discípulos. Essa missão é nossa também. Muitas vezes estamos acostumados a ser membros na igreja, e há uma grande diferença em ser um membro de igreja e em ser um discípulo de Cristo. Você precisa deixar de ser membro e passar a ser um discípulo. Você precisa levar pessoas a Jesus, discipular pessoas para que elas aprendam e continuem a proclamar a mensagem de Jesus e fazendo novos discípulos. Somos duplicadores do Evangelho e Jesus conta com você, Jesus conta comigo. E a garantia da vitória está nas últimas palavras do Mestre: estarei sempre com vocês. Jesus promete estar conosco. Eu estarei sempre com vocês. Foram as palavras de Jesus. Acredite, nessa jornada rumo a Canaã celestial, nesses poucos momentos que nos separam do encontro com Jesus, precisamos multiplicar, precisamos fazer novos discípulos para o reino, para quando Jesus chegar e olhar para nós e perguntar: o que você fez na terra quando aqui esteve? E você pode dizer: Senhor, eu fui um discípulo teu, eu formei novos discípulos para o teu reino. E você receberá as palavras do Senhor: entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe e que nesse dia você saia para Ele, para fazer novos discípulos e assim proclamar o Evangelho. Quero orar com você. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido como discípulos teus.
por termos essa oportunidade de fazer novos discípulos para o reino de Cristo. Nos ajude, ó Pai, nos capacite, nos habilite para a obra, nos prepare para muito em breve estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos para que essa mensagem alcance muitas pessoas. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.